No fim do sábado, quando começou a amanhecer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois o anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se, removera a pedra da porta do sepulcro e sentou-se sobre ela. E o anjo respondendo, disse às mulheres: Não temais, pois sei que buscais a Jesus que foi ressuscitado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Se Deus teve poder para trazer de volta à vida o seu filho, que estava morto e sepultado no sepulcro, pode ressuscitar aquilo que já morreu em sua vida. Pode trazer de volta a esperança que se foi. E eu quero orar por você neste momento e pedir que Deus ressuscite aquilo que já morreu em sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, neste momento eu intercedo pela vida desta pessoa, desta casa, desta família que ora comigo neste momento. Pai amado, muitas vezes as lutas, as adversidades, os problemas fazem morrer, ó Pai, a esperança de dias melhores. Às vezes o relacionamento está se acabando, está por um fio, ou já morreu o amor. Ressuscita, Pai, traz de volta a harmonia, a alegria, restaura os laços quebrados. Pai, ressuscita a esperança de dias melhores. Faça com que essa pessoa creia no Teu poder. Se o Senhor teve poder para ressuscitar o seu filho, tem poder também para ressuscitar aquilo que já morreu. Pai, a esperança de dias melhores para a nossa cidade, para o nosso Brasil e para o mundo, parece que está morrendo no coração das pessoas. Ressuscita a esperança, que eles possam se lembrar do poder do Senhor, o poder que pode trazer de volta a vida. Ressuscita a esperança para que possamos sonhar com dias melhores para o nosso povo, para o nosso Brasil e para o mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Igreja Batista da Pituba, meus queridos amigos que se juntam a nós neste culto especial, culto de celebração, o culto da Páscoa, um domingo muito especial para os cristãos, quando celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Sejam todos bem-vindos, convidem as pessoas que estão em sua casa aí para nos unirmos nessa celebração e cremos, Deus está presente conosco e vai falar a sua vida. Então, pegue sua Bíblia, pegue aí, convide as pessoas e vamos juntos celebrar o nome de Jesus, lembrando que neste culto celebraremos também a ceia do Senhor. Então, tenha preparado aí consigo um copo de suco de uva, também pedaços de pão, para juntos celebrarmos a ceia mais adiante dentro das celebrações desta manhã, quando teremos música, oração e exaltação do nome do Senhor com compartilhamento da sua palavra. Espero realmente que a sua vida seja edificada e que você saia deste momento de culto revigorado na sua fé e na convicção de que na vitória de Jesus temos garantida a nossa vitória. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos, busquemos a presença de Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esta manhã de Páscoa, quando podemos nos reunir como igreja, cada um em sua casa, mas uma unidade de espírito, para exaltar o Teu nome, para expressar gratidão a Ti pelo Teu plano de amor, de redenção, de salvação, a ponto de enviar o Seu único Filho para este mundo, com o propósito de perdoar os pecados de todo aquele que se arrepende e crer que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Muito obrigado, Pai, porque no Teu plano estava que Jesus viesse como um cordeiro, que seria levado para o sacrifício, e no seu sacrifício, na cruz do Calvário, com a sua morte, nós alcançamos a vida, porque a morte não pôde conter e não escreveu o fim da história. Antes,
abriu um novo caminho, pois no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou e na sua vitória nós temos garantida a nossa vitória. Se conosco em todos os momentos deste culto, nós te oramos e prepara cada mente e coração, e que a tua palavra venha como uma semente, encontrando corações como boa terra, para germinar, brotar e frutificar para a glória do teu nome. Oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nesta manhã eu quero refletir com você sobre a Páscoa. E eu quero ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Por isso, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Domingo de Páscoa. Algumas coisas vale a pena a gente refletir e lembrar. A primeira delas é sobre o nome Páscoa. É de origem hebraica. A palavra Pesach, que significa passagem. Ela leva esse nome porque antes, no Antigo Testamento, a celebração da Páscoa, ela não marcava naquela ocasião o significado para os cristãos, que é a ressurreição de Cristo. Ela marcava a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Então, anualmente, na festa da Páscoa, celebravam a vitória maravilhosa que Deus concedeu ao seu povo de ser liberto da escravidão. Então, ela acontecia todos os anos e acontece todos os anos exatamente marcando o final do inverno e o início da primavera. Então era a passagem de uma estação para outra. Por isso o nome Páscoa, que significa literalmente passagem, porque era a mudança de estação. E também lembrando a mudança da condição do povo de Deus a partir da libertação da escravidão no Egito. Então esse é o significado da Páscoa. Como eu disse, no Antigo Testamento, era uma festa que celebrava a libertação dos hebreus. Eles estavam como escravos ali no Egito e Deus concedeu a graça da libertação e o povo pôde, então, depois de anos peregrinando pelo deserto, chegar finalmente à terra prometida, que Deus havia prometido ao seu povo, a terra de Canaã. Então, a Páscoa era celebrada para lembrar desse ato maravilhoso de Deus. Já no Novo Testamento, para os cristãos, a Páscoa, ela lembra aquela última semana de vida de Jesus. Aquela semana dramática, aquela semana marcada por uma série de episódios maravilhosos, significativos, também dramáticos, de sofrimento a partir da prisão de Jesus. Então, a Páscoa, ela nos faz lembrar do propósito da vinda de Jesus ao mundo. Ele veio com um propósito salvífico, de trazer vida, de trazer salvação. E para que o povo pudesse ser salvo, foi necessário que ele experimentasse morte e morte de cruz. Mas a Páscoa é para ser celebrada com alegria. Por quê? Porque a cruz não escreveu o fim da história. Quando todos pensavam que tudo havia acabado, que Jesus havia sido destruído, que a história do cristianismo estava sepultada, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Posso ouvir um glória a Deus? Um aleluia! Jesus está vivo, ele ressuscitou. A Páscoa, então, para nós, embora nos lembremos da necessidade de Jesus ter sido sacrificado na cruz do Calvário, nos faz lembrar que existe esperança, existe vida eterna para aquele que crê em Jesus. Então, a celebração da Páscoa é algo maravilhoso, algo alegre, algo festivo que o povo de Deus deve sempre procurar fazer. A Páscoa divide os pensamentos nos dias de hoje. Por exemplo, para as famílias, a Páscoa é tempo de muita comida. Algumas regiões do Brasil fazem tortas especiais de Páscoa, né? Tempo de comer uma comida especial e de muita confraternização. Para o comércio, embora estamos vivendo um tempo bem diferente daquele que comumente vivemos a cada ano, mas para o comércio, a Páscoa é uma oportunidade de venda, de incrementar as vendas, principalmente aqueles que trabalham com fabricação de ovos de chocolate,
e procuram então abastecer o comércio para que todos possam comprar essa troca de presentes, de chocolates, de ovos, lembrando a Páscoa. Então, para o comércio, a Páscoa tem uma conotação meio diferente. Para nós, crentes evangélicos, a Páscoa é tempo de celebração. E muitos ocupam sua mente com preparação de musicais, de cantata, de festas, de evangelismos, alguns até de retiros. Então, é um tempo diferente. Mas o mais importante é que esteja claro no seu coração o que a Páscoa significa para você, o que ela é para a sua vida. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. E eu quero lembrar que hoje a Páscoa para você deve ser um tempo de reflexão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos lá da cidade de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele fala assim: celebremos a festa com o pão da sinceridade e da verdade. Da sinceridade e da verdade. Observe que o apóstolo Paulo está propondo uma celebração que começa com um propósito muito pessoal e nos leva a desenvolver aspectos do nosso dia a dia e envolver esses aspectos nessa reflexão. E ele diz: é preciso que isso seja feito não com maldade no coração, mas com sinceridade e com verdade. Podemos chamar isso de uma grande oportunidade de reflexão, necessidade de avaliar, necessidade de rever a caminhada, necessidade de refletir o que existe dentro de nós que pode gerar no coração de Deus tristeza, o que existe dentro da nossa mente, o que existe nas nossas ações e atitudes que pode entristecer o coração de Deus. Tudo isso deve ser retirado da nossa vida para que a nossa celebração seja de sinceridade e de verdade. Revisão profunda da nossa vida pessoal, eliminando muitas coisas práticas, rotineiras, que começaram a fazer parte da nossa vida, que não convém a cada um de nós. Eliminar as mentirinhas que geralmente soltamos, as palavras duras que proferimos, os gestos bruscos que fazemos, coisas que não agradam, que não convém ao cristão. A celebração da Páscoa vai requerer mudança, transformação no estilo de vida como fruto desta reflexão. Então, podemos celebrar a Páscoa com cantata, sim, com cultos festivos, sim, com alegria no coração, sim, mas também com reflexão. E nesses dias, nós teremos uma oportunidade muito mais facilitada, dada a circunstância que estamos vivendo, de reflexão. Então faça isso. Enquanto estou falando, vá refletindo sobre a sua vida. Mas a Páscoa também é um tempo de reconciliação. Reconciliação é tornar a harmonizar aquilo que foi perturbado, que foi atingido, que foi quebrado. Aquele laço que foi quebrado, aquele relacionamento que foi estremecido. Isto é reconciliação. No livro do sábio Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, nós lemos assim: assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Eles foram em busca de muitas intrigas. As consequências dessas intrigas que foram buscadas pelo homem, nós chamamos de pecado. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus. A consequência dessa busca, dessas coisas ruins e negativas que o homem foi buscar, foi atrás, é exatamente os pecados. Então há uma necessidade de uma reconciliação. Primeiramente, a reconciliação no sentido vertical. Você com Deus. O pecado provoca uma ruptura no relacionamento, uma separação. E você precisa então se reconciliar com Deus mediante o arrependimento, mediante a confissão e o pedido de perdão a Deus. A palavra de Deus nos diz assim em Romanos capítulo 5, 2 versículos, versículo 10 e 11. Versículos 10 e 11 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus,
fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. O gesto de Jesus na cruz promove a reconciliação do homem com Deus através da confissão e do arrependimento. Qualquer que seja o seu tropeço, o tamanho da crise, das intrigas que você foi buscar, Jesus está pronto a te perdoar e a promover a reconciliação entre você e Deus. Também há uma necessidade de uma reconciliação no sentido horizontal. A situação agora é outra. Agora, a harmonia com Deus tendo sido restaurada, você precisa buscar harmonizar os seus relacionamentos interpessoais. Aquelas pessoas com as quais os relacionamentos estão estremecidos. É hora de buscar. Manda uma mensagem aí do seu WhatsApp dizendo assim: lembrei de você e quero te pedir perdão se eu te magoei. Lembrei de você, agora neste momento vou orar por você. Ore por essa pessoa que está vindo à sua mente agora. Talvez um parente, talvez um amigo. Então é hora de reconciliação, é hora de restauração de laços quebrados, é hora de corrigir essa relação e buscar uma nova caminhada nos seus relacionamentos interpessoais. Isso é reconciliação no sentido vertical. É o que Paulo descreve na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, quando ele diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, destruiu o muro de inimizade. Então Jesus é a nossa paz e ele quebrou os muros que nos separavam. Então quem era diferente, quem estava distante, quem estava brigado, quem estava em desarmonia, agora pode buscar a reconciliação através do que Cristo fez por nós. O efeito da reconciliação vertical naturalmente deve ser a reconciliação horizontal. É esperada essa mudança. É condição para uma sincera celebração de culto a Deus, de exaltação ao nome do Senhor, da Páscoa que vamos celebrar nesta manhã, que estamos celebrando nesta manhã. Em Mateus capítulo 5, versículo 24, diz assim: deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Esse texto fala da necessidade urgente da reconciliação, para que a oferta chegue a Deus de maneira agradável, com um aroma suave ao Senhor. O que Deus espera é uma adoração feita de uma vida correta. Por isso, sinceridade e verdade devem envolver a nossa celebração. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 22, Paulo diz assim: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Coisa linda, maravilhosa, que paz ao coração é poder sentir-se isento de acusação, apesar da pequenez, das limitações, das imperfeições comum a todos os homens. É necessário sentir a paz, o perdão, sentir-se inocentado por Cristo Jesus mediante arrependimento e confissão. Afinal, Páscoa comemora libertação. Cristo quer nos libertar de tudo aquilo que pode trazer tristeza, peso ao nosso coração. Cristo nos libertou e nos ajudará e também vai dar força para que possamos nos sentir libertos dos nossos tropeços. Cada um deles. Quem não os tem? Que não os faz. Mas a vitória de Jesus sobre a morte significa que nós também podemos morrer, sepultar a velha natureza e nascer de novo, uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, lutando para não cair, andando na luz, vai ficar mais fácil fugir dos tropeços, porque a luz mostra para nós o risco do tropeço e nós então podemos nos desviar, viver uma vida reta, íntegra, justa diante de Deus. Que esse seja o alvo da sua vida. Que esse seja o propósito do seu viver. Que você se preocupe em manter-se íntegro, puro diante de Deus.
Ao celebrar a Páscoa, lembre-se, o sacrifício de Cristo na cruz, o derramar do seu sangue, foi para que você buscasse essa pureza. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu convido você, então, a fechar os seus olhos, refletir sobre isso que estamos falando, sobre a sua condição, e peça perdão a Deus enquanto você ouve esta canção. Deixa Deus falar ao seu coração através dessa música. E em seguida, vamos celebrar a ceia do Senhor. No início era a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todas
Vamos nos assentar à mesa do Senhor e juntos celebrar a ceia do Senhor. Vamos dar graças? Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado por esse domingo, por esta manhã, quando reunidos podemos sentar à mesa e celebrar a ceia do Senhor. Muito obrigado pelo gesto de Jesus na cruz. Muito obrigado pelo pão que simboliza o seu corpo, pelo cálice que simboliza o seu sangue, pela comunhão que é possível pelo sangue de Jesus. Pedimos-te a tua bênção, a tua graça. Vai ao encontro de cada coração, que tu te alegres em ver o perdão, a confissão, o arrependimento de cada um dos teus filhos em oração e juntos celebrando a ceia do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida irmã, nós vamos juntos agora celebrar a ceia do Senhor, lembrando que a palavra de Deus nos orienta com relação a esta celebração, nos mostrando que, na verdade, a celebração da ceia nos faz rememorar aquilo que Jesus experimentou de sacrifício naquela sexta-feira, naquele sábado em que ele estava no túmulo e também naquele domingo pela manhã, quando ele ressuscitou. Então eu te convido, neste momento, enquanto celebramos a ceia do Senhor, a fazermos uma viagem. Primeiramente, uma viagem ao passado. Viaje comigo agora ao passado e vamos rememorar aqueles momentos descritos na palavra de Deus, quando nos apresenta o sofrimento de Jesus. Ele foi julgado de maneira muito cruel, ele foi condenado de maneira injusta, ele foi colocado ao lado de um salteador e aquele bandido foi liberto e toda a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, condenando Jesus a uma morte de vergonha e dor. Também ele precisou passar por uma via que entra para a história como uma via dolorosa, a via onde ele passou carregando a sua cruz e de um lado e de outro a multidão se reunia zombando, cuspindo em seu rosto, envergonhando cada vez mais a Jesus. Isso sem contar os açoites que ele recebia dos soldados enquanto carregava a cruz. Jesus foi caminhando até chegar a um ponto em que ele não aguentava mais carregar a cruz. E ele caindo, veio então um homem e foi colocado ao lado de Jesus para ajudá-lo a carregar a sua cruz até um monte chamado Monte do Calvário, ou Monte Caveira. Ali naquele monte, entre dois bandidos, Jesus foi crucificado. É importante rememorar que naquele momento o corpo de Jesus foi pendurado na cruz. E dias antes ele havia se reunido com seus discípulos e a palavra de Deus diz que ele tomou o pão. E tomando o pão, ele então explica para os discípulos que a celebração da Páscoa agora seria revestida de um novo significado. Ele diz: agora este pão é o meu corpo que é dado por vós na cruz. Ele também toma o cálice e ele diz: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue e que vocês devem fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então o cálice também nos faz rememorar o sacrifício de Jesus na cruz e o sangue que foi derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. A palavra de Deus nos fala em diversos textos, inclusive na primeira carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo orienta os crentes daquela cidade na maneira de celebrar a ceia. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, ele disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Jesus estava dizendo que o corpo dele sofreria castigo a ponto de se entregar na cruz por mim e por você. O corpo dele foi esmagado, despedaçado, sofrendo por nós. Aquele corpo que foi pendurado na cruz foi em substituição ao meu corpo e ao seu corpo. Nós merecíamos a morte e morte de cruz, mas Jesus se sacrificou na cruz por mim e por você. Ali também ele derramou o seu sangue.
a coroa de espinho que entrou em sua cabeça fez com que o sangue jorrasse em seu rosto. A lança que entrou em seu lado fez com que o sangue fosse derramado. Os cravos transpassaram suas mãos e o sangue jorrou. O cálice nos faz rememorar o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz do Calvário. E ele acrescenta na carta aos Coríntios que todas as vezes que comermos do pão e bebermos do cálice, estaremos anunciando a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Preste bem atenção. Jesus, ele foi pendurado na cruz? Sim. Ele foi morto na cruz? Sim. Ele foi sepultado? Sim. Mas o sepulcro não deteve o seu corpo. Ele foi ressuscitado naquele domingo de manhã. E o texto que o apóstolo Paulo fala aos crentes de Corinto diz até que ele venha. Por quê? Porque ele está vivo. Ele está no céu à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Então agora eu quero te convidar a fazer uma viagem do passado para o futuro. Vamos antever aquele momento maravilhoso que Jesus vai voltar. Sim, Jesus vai voltar. Ele voltará vivo, triunfante, as trombetas vão tocar e vai nos chamar pelo nome. E tem um hino do cantor cristão que diz assim na declaração de fé: quando se fizer chamada, lá eu estarei. Porque Jesus vai me chamar e vai chamar você pelo nome. E aquele que tem Cristo Jesus no coração como seu único Salvador, receberão a chamada do Pai: vinde, benditos de meu Pai. O possuir por herança o lar que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Olhando para o futuro, você consegue imaginar como será lindo aquele momento? Só é possível porque Jesus está vivo, porque ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. E aquele momento será marcado com um coral de anjos cantando no céu. As canções serão lindas, inimagináveis, e você pode tentar antever este momento, o som da trombeta, o mestre descendo das nuvens e nós subindo para nos encontrarmos com ele neste momento triunfante. Ao celebrarmos a ceia do Senhor neste domingo de Páscoa, eu te convido não apenas a ficarmos presos naquela imagem de morte do passado, mas entender que lá no passado, no domingo de Páscoa, aconteceu algo maravilhoso, a vitória de Jesus sobre a morte. E isso nos dá certeza que podemos também antever o futuro e, olhando para o futuro, imaginar como será maravilhosa a volta de Jesus para buscar a sua igreja. E quem é a igreja? Sou eu, é você. Somos nós, subiremos para triunfantemente adentrarmos e desvendarmos os mistérios e vermos como é maravilhosa a presença eterna de Deus conosco no céu. Vamos juntos então celebrar a ceia do Senhor? Eu te convido então agora, meu querido, a pegar o cálice, a pegar o pão. Coloque aí perto de você, junto de você. E agora vamos nos lembrar do que Jesus diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então nós podemos imaginar como foi dolorosa aquela cruz para Jesus, como foi difícil para ele experimentar aquela morte de cruz, mas aquela morte foi para que pudéssemos ter vida. Feche seus olhos e vamos juntos agradecer a Deus pelo corpo de Jesus que foi pendurado na cruz para que pudéssemos ter vida e pelo pão que nos leva a rememorar aquilo que Ele fez por nós na cruz. Obrigado, Senhor, pelo pão. Obrigado, Senhor, pelo que Ele nos ajuda a rememorar. Que nunca nos esqueçamos de que Jesus nos substituiu na cruz. Ao comermos este pão, sejamos sendo fortalecidos, enriquecidos e que espiritualmente possamos crescer e perceber como é maravilhosa a ação de amor, o gesto de amor de Jesus na cruz, em meu lugar, no lugar do meu irmão que ora comigo agora. Muito obrigado pelo pão que nos faz lembrar
a prova de amor que o Senhor teve e tem por nós ao nos dar o teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele é que oramos. Amém. Vamos comer juntos do pão? O sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi o alto preço que ele pagou para comprar para si um povo todo seu. Eu e você somos parte desse povo. E a palavra de Deus prossegue dizendo, semelhantemente também, depois de cear o pão, tomou o cálice e disse, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O sangue de Jesus Cristo nos faz uma só família. É tempo de você agradecer a Deus pela sua igreja, pelos irmãos. Assim como eu sei que você está com saudade de congregarmos, de celebrarmos juntos. E em breve estaremos lá no templo, celebrando o nome do Senhor. Mas eu quero que você pense que o sangue de Jesus Cristo nos dá a condição de chamarmos uns aos outros de meu irmão, minha irmã, porque temos um só Pai. E o que nos faz participantes desta família cristã é porque por alto preço Jesus nos comprou. Com seu precioso sangue, ele pagou para a remissão dos nossos pecados. Então, ao celebrar, tomando o cálice, vamos nos lembrar que não foi fácil, mas Jesus foi à morte, à cruz até o fim, derramou o seu sangue para que pudéssemos ter vida. Vamos agradecer ao Senhor também pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor meu Deus, porque o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado, Senhor, porque lá na cruz o seu sangue foi derramado. Foi o alto preço e ali na cruz ele rasgou toda a cédula de dívida que havia contra nós. Ele nos perdoou, nos redimiu, nos justificou pelo precioso sangue. Que ao tomarmos este sangue, este cálice, nos lembremos que o alto preço que Jesus pagou foi o seu sangue para comprar para si um povo todo seu. E muito obrigado, porque eu, meu irmão, minha irmã, somos parte deste grupo, desta família que ele formou mediante o alto preço do seu sangue. Receba a nossa gratidão pela tão grande prova de amor. Em nome de Jesus. Amém. Pegue agora o cálice e vamos tomar todos juntos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor provado em Cristo Jesus naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque aquela cruz ela está vazia, porque aquele túmulo está vazio, porque Jesus venceu a morte e nos enche de esperança de que também um dia iremos invadir os céus com a presença redentora de Cristo Jesus e vivermos eternamente contigo. Obrigado, Pai, pela certeza que temos e esperamos, ansiosos pelo dia em que a trombeta vai tocar e o nosso nome será chamado para desvendarmos os mistérios que nos estão reservados por Cristo Jesus e pelo Senhor. Em nome de Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém. Que momento maravilhoso, abençoador, que culto histórico. Que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado, você, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, por participarem e cultuarem conosco neste momento maravilhoso. E quero agora orar pela sua vida. Feche seus olhos e ore comigo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai,
a comunhão e a direção do Espírito Santo seja com todo o seu povo e seja com esta vida, com esta casa, com esta família, agora e para todo sempre. Amém. Como é bom falar com Deus. Como é bom orar ao Senhor. Como é bom também poder cultuar com a sua presença. Eu quero convidá-la a continuar visitando as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, tá bom? Não esqueça de dar o like no nosso canal do YouTube, também se inscrever e apertar no sininho para receber as nossas notificações. E quero informar você que a nossa campanha SOS Cesta do Amor continua, visando socorrer as famílias que estão em situação de necessidade, tá bom? Continue nos abençoando com suas doações para a gente poder abençoar a outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e que esse domingo de Páscoa, nos demais momentos, sejam abençoadores. E nos encontramos às 18 horas em mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus.